Fala, estudante, tudo bem? Eu sou o professor Diego Silva. Nesse vídeo eu vou estar falando para vocês um assunto que foi um tema da matéria de manutenção elétrica, onde eu ministro a aula em uma escola aqui em Itabuna, que os alunos estavam com a visão do seguinte: eles estavam fazendo a instalação, o dimensionamento dos circuitos. Eles estavam com a ideia de dimensionar por cômodo. Qual era a ideia deles? O que eles estavam imaginando? Vamos lá, uma casa que tem 2 quartos, uma sala, uma cozinha e um banheiro. Cada cômodo, eles iam botar, não todos, né? Alguns alunos estavam com essa visão, de colocar um disjuntor por cômodo. Ou seja, uma casa de 5 cômodos, seriam 5 disjuntores. Ou seja, 5 circuitos. E aí no decorrer das aulas a gente foi conversando, eu fui explicando a eles que não era exatamente assim que faz um dimensionamento. Mas infelizmente assim, felizmente no sentido de aprendizagem, né? A gente tem a tendência a aprender com o professor e normalmente poucas pessoas questionam, né? Porque também no começo o estudante, ele não tem conhecimento, argumento ainda para questionar se está certo ou errado. Mas enfim, então nesse vídeo aqui, nessa aula, eu vou estar mostrando para vocês o que a norma fala. Não sou eu, não é o que eu acho, tá? Eu sou um profissional que eu sigo a risca a norma, a NBR 5410, não só ela, como todas as normas técnicas que envolvem eletricidade. Claro que a norma, ela não proíbe de você fazer assim, tá? Mas esse não é o jeito correto de fazer, tá certo? Então, eu vou estar compartilhando a tela aqui e mostrando os slides, que eu gosto de usar esse formato porque eu acredito que o aluno consegue captar a mensagem melhor quando ele vê, escuta e lê, certo? Então, vamos aqui para a aula completa. Você também aprendeu que cada cômodo é um circuito? Nessa aula eu vou procurar mostrar, baseado na norma NBR 5410, se devemos fazer um circuito, uma instalação elétrica dessa forma. Já adianto, pessoal, que se você fizer assim não é errado, certo? Errado não é. Porém, o cliente vai ter um custo de material maior, ou seja, a instalação vai ficar mais cara. E sua demanda, sua mão de obra também vai aumentar, né? Mas errado não é, certo? Então aqui, ó, o que isso quer dizer, ó? Cada cômodo desse seria um circuito. Então aqui temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nessa planta aqui como exemplo, temos 6 circuitos. Logo será 6 disjuntores. Isso se for o mesmo circuito para lâmpada e tomada. Como a norma não permite isso, tem que separar circuito, iluminação e tomada. Então aqui vai dobrar, né? Cada cômodo aqui vai ser 12 disjuntores. Só nessa casa aqui. E aí, professor? Isso é certo? É errado? Posso fazer assim? Como eu falei anteriormente, não existe se é certo ou errado. Não é recomendado, não é aconselhável por questão de gastos. Certo? Mas vamos seguir a aula aqui que a gente vai compreender melhor. A pergunta correta não é: quantos cômodos a casa possui? Quantos cômodos a casa possui? A pergunta correta é: quais cargas essa instalação possui? Ou seja, equipamentos que vai ser instalado na rede elétrica dela. Então aqui tem um exemplo aqui de uma casa pequena e uma casa grande. Pela lógica, essa casa grande aqui vai ter bem mais circuitos, né? Se a gente for seguir essa lógica de cômodos. Mas, por incrível que pareça, possa ser que essa casa grande, maior, né, tenha menos circuito do que essa menor. Por quê? Porque não é a quantidade de cômodos que determina isso, e sim a carga, os aparelhos.
Como nós podemos ver aqui, essa menor aqui só tem 1, 2, 3 cômodos. E aqui tem o dobro, o triplo, certo? Mas eu garanto para vocês que nessa aula vocês vão tirar essa dúvida. Vai esclarecer, vamos esclarecer isso aí. Esse é o primeiro erro que muito iniciante comete. O número de circuitos não depende da quantidade de cômodos. Depende das cargas que serão alimentadas. Veja bem, é a carga que vai dizer, não é o tamanho do imóvel. O que diz a NBR 5410? Então vamos ver o que ela diz. Lembrando, pessoal, que a NBR ela é interpretativa, interpretação. Você tem que saber interpretar. Por isso que na analogia ela é conhecida como a Bíblia do eletricista. Não como conotação religiosa, certo? Só como conduta de regra e aplicação. No item 4.2.5.1, a instalação deve ser dividida em tantos circuitos quantos forem necessários. Não fale quantidade de cômodos. A própria norma é clara. Ela não manda fazer um circuito por quarto, ou seja, cômodo. Ela manda dividir a instalação em tantos circuitos quantos forem necessários. Se atentem para isso, tá? Forem necessários. Os circuitos são divididos pela função, ou seja, iluminação, tomada de uso geral, que são as TUGs, tomada de uso específicos, as TUI, e equipamentos exclusivos como chuveiro elétrico, ar-condicionado, entre outros. Os circuitos normalmente são separados pela função. Um circuito de iluminação pode alimentar vários ambientes. Um circuito de tomadas pode alimentar diversos cômodos, desde que esteja dentro dos critérios da norma. Como exemplo aqui, você pega o circuito específico, que é para cozinha e áreas molhadas. Ali na cozinha, no banheiro e na área de serviço, ali pode ser um circuito agrupando essas tomadas, esses cômodos. Mas vejam bem, não é o cômodo, não é por cômodo, é por circuito, agrupamento de circuito. Exemplo: sala, cozinha, banheiro, 3 quartos. Não significa 6 circuitos. Pode ser, por exemplo, iluminação, TUG, área social, TUG, dormitórios, cozinha, chuveiro, ar-condicionado, se houver. Veja esse exemplo. Uma casa com 6 ambientes não precisa obrigatoriamente de 6 circuitos. Tudo depende do levantamento de carga. Eu vou mais além, né? Claro que se for separar tomada e iluminação, essa casa de 6 cômodos não seria 6 circuitos, e sim 12. Porque seria um circuito para cada cômodo, 2 circuitos cada cômodo. Um circuito tomada, um circuito de iluminação. Então 6 cômodos, 12 disjuntores, certo? Equipamentos acima de 10 amperes precisam de circuitos exclusivos. Exemplo: chuveiro elétrico, forno elétrico, ar-condicionado, torneira elétrica. Esses são mais comuns, mas todo equipamento que você fez o dimensionamento, fez o cálculo, potência dividido por tensão, bateu 10 amperes, ele já precisa de um circuito exclusivo. Quem realmente costuma ganhar circuitos exclusivos são os equipamentos de maior potência, conforme determina a NBR 5410. Projetar por cômodo pode gerar excesso de disjuntores, quadro maior, aumento de custo, desperdício de material. Colocar um circuito para cada quarto sem necessidade, ou cada cômodo, pode aumentar o custo da instalação e não significa que ela será melhor. Então, pessoal, como a gente está observando aí, dessa forma, a instalação está errada? Não. A norma não está dizendo isso. O que fica, a questão é que vai ficar caro para o cliente. Ou seja, vai dobrar praticamente o número a quantidade de material e, teoricamente, reais, né? Dinheiro. Ele vai gastar mais com material, tá certo?
O eletricista não conta cômodos, ele dimensiona cargas. Um bom eletricista não projeta pela quantidade de quartos, ou seja, cômodos. Ele projeta pela carga instalada e segue a NBR 5410.